Diz assim a Bíblia Sagrada para nós: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Somente isso. Vamos nos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Às vezes nós fazemos leituras extensas, de mais de 10 versículos, e hoje nós resumimos a um só, pequenininho, Mas eu estava pensando em casa, quando eu meditei e preparei o sermão, que você sabe que assim fica mais difícil, viu, Diácono Davi? Porque quando a gente lê mais, é mais fácil. Agora, com um versículo, Wesley, o que Deus vai falar conosco? Tenho certeza que Deus vai falar coisas grandes com a minha vida e com a tua vida. A palavra do Senhor hoje vem nos trazendo um versículo que é o epílogo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, lá na Grécia, a sua primeira carta. E era muito comum no final, no epílogo de uma carta, o autor, aquele que está escrevendo, ele endereçar vários cumprimentos, várias solicitações. Por exemplo, lá no finalzinho da carta escreveria assim: olha, manda um abraço para o tio José, que faz tempo que eu não o vejo. Olha, fala para Maria estudar direitinho, que eu quero que ela se forme na faculdade. Não esqueça de cuidar do meu jardim, eu não estou aí, mas eu quero que você cuide. Não é assim que as pessoas fazem, dando orientações, e eram assim as cartas antigamente. Hoje em dia, basicamente, não temos mais cartas, a não ser os boletos de cobrança que chegam na nossa casa, mas fora isso, é muito difícil alguém escrever cartas. E no caso das cartas paulinas, da Bíblia Sagrada, como todas as cartas que eram emitidas naquela época, também tem esse final, o epílogo. Normalmente você vai encontrar no final das cartas essas orientações: receba o irmão tal, ele está sendo encaminhado por mim, mande um abraço para os irmãos tais que estão fazendo a obra do Senhor crescer. É muito comum nas cartas você vai encontrar. Só que neste epílogo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, dentre todos esses pedidos pessoais que o apóstolo Paulo elenca aos irmãos da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, aparece um versículo que não é abraço, que não é orientação pessoal, que não é uma orientação do dia a dia, cuide disso, faça aquilo, mas é uma orientação muito profunda e que tem uma justificativa para ela estar aqui. Porque aparentemente é um versículo perdido. Você encontra aqui, olha, se Timóteo for, tomem providência para ele que não tenha lhe falta nada, manda abraço para não sei quem, alegrei-me com a vinda de Estéfanas. Olha só comentários pessoais. E no meio aparece o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ora, por que no meio de tanto comentário pessoal, de tanto comentário comum do dia a dia, da rotina do dia a dia, amizades, abraços e orientações, de repente aparece uma palavra tão contundente, dizendo: olha, estejam vigilantes, sejam firmes, tenham fé, sejam fortes? É porque o contexto desta igreja era um contexto bastante difícil. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, na verdade, uma cidade grega, era uma cidade portuária, e nessa cidade, como uma cidade portuária, recebia muitos navios, muitas embarcações, que traziam toda sorte de produtos. Ali nós estamos na Grécia. A Grécia é um país conhecido por ter inúmeras ilhas, ter várias montanhas. A agricultura na Grécia é muito difícil, não dá para ficar plantando naquelas ilhas, não dá para ficar criando gado naquelas ilhas, criando animais, é muito difícil. Então, praticamente toda a forma de alimentação que chegava em Corinto, chegava através dos navios. E tudo que chegava para Corinto, vindo pelos navios, precisava passar por um lugar muito importante para os gregos. E que lugar que era esse? Tudo que chegava na cidade precisava ser apresentado aos deuses. Então, se chegasse uma embarcação cheia de carne, por exemplo, aquela carne que chegava em Corinto, antes de ser vendida no mercado, antes de chegar na mesa dos moradores da cidade, precisava passar pela consagração aos deuses gregos.
Então tudo que chegava era apresentado assim. Daí você encontrar lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nesta primeira, provavelmente lá no capítulo 8, se não me engano, você vai ver a grande orientação e a discussão que existe, que Paulo coloca, se era importante comer carne, ou se não era bom comer carne, por que comer, por que não comer, exatamente por isso, porque tudo que chegava era adorado. Havia um clima de idolatria geral, como diz o capítulo 10 deste mesmo livro, desta mesma carta. A idolatria imperava na cidade, e o povo de Deus, a igreja de Corinto, era um grão de areia numa praia, era um grão de areia em um caminhão cheio de areia, era um pontinho mínimo, que estava cercado por toda aquela sorte de idolatria, de influência pagã, e tudo aquilo que não agradava a Deus. Então Paulo, nas suas últimas orientações, ele já havia falado tudo isso antes, mas no meio dos abraços, olha, manda abraço para fulano, fala para fulano continuar sendo crente, olha, agradeça lá, eu me alegro com a vida de Estéfanas, e tudo isso, no meio de tudo ele diz, não se esqueçam, no meio de tudo que está acontecendo, vocês estão cercados por um mar, por um rio, por uma grande nuvem de idolatria e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Quando se está no meio da adversidade, o cristão precisa ter qualidades de cristão. O cristão precisa ter qualidades que o diferenciem daquele que não conhece a Deus. Porque senão, quando estamos no meio de uma situação, nós somos levados por ela. No caso da igreja de Corinto, estava cercado pela idolatria. Se o povo não fosse forte, se o povo não tivesse firmeza, se o povo não tivesse a inspiração do Senhor, o que aconteceria? Eles seriam alcançados e dominados por aquela idolatria. Então, o cristão, ele precisa ter 3 qualidades importantíssimas. Quando ele está no meio, quando ele está inserido no meio daquilo que não agrada a Deus, ou até no meio de uma situação adversa, quais são as características, quais são as qualidades que o cristão deve ter, segundo o que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, nesse texto que nós lemos. A primeira delas é firmeza. Você pode repetir comigo em casa e aqui, diga firmeza. Isso. É a primeira qualidade que o cristão precisa ter. O cristão, ele não pode ser uma folha levada ao vento, ele não pode ser um pedaço de madeira levado pela correnteza do rio, para onde sopra, para onde todo mundo vai ele está indo. O cristão não pode ser assim. O cristão precisa aprender que estar firme diante do Senhor é uma característica que ele precisa desenvolver. Cristão não pode ter Maria mole, cristão tem que ter firmeza. E esta firmeza, o que proporciona a firmeza na vida do cristão? O que proporciona a firmeza na vida do cristão é a palavra de Deus. Se você, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta hora, se você não tiver a Bíblia, a palavra do Senhor como base, como alicerce para a sua vida, você não vai conseguir ser firme. Você não vai conseguir resistir. Sabe por quê? Porque os problemas, eles vêm. As dificuldades, elas vêm. As más influências, elas vêm. E quem é que garante essa firmeza? Quem garante a firmeza é a palavra do Senhor nosso Deus. É como aquela parábola que Jesus Cristo contou, quando havia 2 pessoas que construíram as suas casas. Um deles construiu a sua casa sobre a areia, e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. E de repente o que veio? Veio uma grande tempestade. E quando a tempestade veio, chegou a hora de testar a resistência daquelas casas. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes o problema, a dificuldade, a tentação e tantas outras coisas vêm, e elas vêm para testar a resistência do verdadeiro cristão. Porque aquele que não tem firmeza na palavra é como a casa alicerçada sobre areia, não subsiste.
ele não aguenta, ele cai. Mas também aquele que está firmado na rocha, como foi o exemplo que Jesus Cristo deu, este pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o furacão, venha tsunami, o que vier, ele permanece, porque ele está firmado na palavra do Senhor. Quando estamos firmados na palavra do Senhor, aconteça o que acontecer, nós não cairemos. Então a primeira palavra que precisa estar na vida do cristão, segundo o que diz o apóstolo Paulo, ele diz assim: mantenham-se firmes. Então a primeira qualidade que o cristão precisa desenvolver, e não é uma opção, é a verdade, é a necessidade, é impreterível que o cristão tenha firmeza. E esta firmeza vem através da palavra. Se você firmar a sua fé em mim, eu garanto a você que talvez você balance, talvez até caia, porque eu sou falho, eu não sou segurança para você. Sua família, por mais que você a ame, não é segurança para você. O governo, por mais que você o apoie, não é segurança para você. O dinheiro, por mais que você o tenha, não é segurança para você. Mas o que dá firmeza na vida do crente é estar firmado na palavra do Senhor nosso Deus. Você pode dizer aleluia? Glória a Jesus. Próximo ponto, falamos de firmeza. Mas o apóstolo continua, ele diz assim: mantenham-se firmes na fé. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa fé. Eu quero passar lá para o final. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Segundo elemento importante na vida do crente, indispensável, é força. Diga comigo, força. Força. Mas não é a força no sentido assim de força física, né? Senão nós vamos abrir uma academia Missão Nacional. Já pensou que maravilha? Academia Missão Nacional. Você vem para a igreja, o seu culto vai ser 15 minutos de esteira e 5 sessões lá de 15 minutos em cada aparelho. É o supino, é o musculatura transversa. E eu não sei nada disso, não entendo mais. Já estive lá há muito tempo, presbítero Arnaldo. Dá para perceber que faz tempo que eu não frequento esses lugares, né? Mas aí não é a força física, porque se fosse a força física, vamos desenvolvê-la. Não! A força que nós precisamos ter é a força do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá essa força. Aquela força que faz com que você atravesse o dia mal, atravesse o pior momento da sua vida, e depois que você está do lado de lá, você olha para trás e você até se espanta. Você pergunta: como eu suportei isso? Como eu cheguei do outro lado? Como é que eu venci? Eu pensei que eu não ia resistir, mas é aí que vem a força do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Veja, lá em Corinto eles precisavam ter firmeza, porque afinal de contas estavam rodeados pela idolatria, e eles precisavam ter convicção no que eles estavam crendo, mas eles precisavam também ter força, porque a força é que nos faz prosseguir. Você pode ficar firme por um instante, mas se você ficar firme por um instante e alguém começar a te empurrar, para você permanecer em pé, você vai ter que fazer uma força. É isso ou não? Vem aqui, Davi, por favor, diácono Davi. Aproveitar que ele está bonitão hoje, Alcione. Vou mostrar o Davi bem bonito hoje para todo mundo que nos assiste. Davi, fique firme aqui, Davi, por favor, firme. Está bem firme aí, Davi? Acho que sim. Tá bom, ele falou que acha que sim, mas ele está. Ele está firme. Só que perceba uma coisa, para ele continuar firme, se eu fizer isso, o que você está tendo que fazer para continuar firme? Força. Está tendo que fazer força. E se eu aplicar mais força ainda, Davi, o que você tem que fazer? Mais força. Mais força ainda. Agora vamos simular, não faça força nenhuma. Olha a consequência do que acontece. Ele estava firme, mas como ele não teve forças para resistir, ele saiu da sua posição. Obrigado, Davi, Deus abençoe. Vamos dar um aplauso para o Davi, gente? Quem está aqui presente, aplausos para o Davi, tá certo? Amados, não basta você dizer: eu confio na Bíblia, porque todos nós que somos cristãos confiamos.
Todos nós que somos cristãos cremos que ela é a palavra de Deus. Nós precisamos, além de ter firmeza, precisamos ter força. E sabe quando vem o problema, quando vem a tempestade, quando vem a luta? É muito difícil ter força, encontrar em nós próprios, em nós mesmos, a força. Nos sentimos fracos. E o próprio apóstolo Paulo escreve sobre isso, dizendo: quando você disser que você é fraco, sentir-se assim, então diga que você é forte, porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você não tem forças para resistir, você se firmou na palavra, você está querendo acreditar nos princípios da palavra, mas não está conseguindo ter forças para se manter, é nessa hora que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. E eu gosto muito de uma personagem bíblica chamada Sansão. Apesar de todas as suas imperfeições, mas o que eu gosto da vida de Sansão? Eu gosto do seguinte: todas as vezes, ele é conhecido por ser um homem muito forte, né? Um homem que matou um leão com as mãos nuas, um homem que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, né? Com um crânio de jumento, um homem que derrubou os templos de Dagon, lá no tal dos filisteus. Mas o que eu gosto muito é que a Bíblia fala o seguinte: todas as vezes em que se manifestou esse poder, essa força sobrenatural na vida do Sansão, em todas as vezes, a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E aí aconteceram aquelas coisas. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele derrubou 1000 soldados filisteus. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele dominou e matou o leão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele derrubou as colunas do templo de Dagon. Então, o que eu aprendo com isso da Bíblia Sagrada? Eu aprendo que para conseguir me manter firme e ter a força que eu não tenho em mim mesmo, eu vou buscá-la e recebê-la do poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que eu seja forte. E aqui não importa se você é uma pessoa musculosa como Wesley, ou se você é uma pessoa mais franzina como talvez outros irmãos e irmãs que são fraquinhos assim na sua estrutura. E não importa se você em casa tem bíceps e tríceps bem desenvolvidos, ou se você é uma pessoa bem magrinha, não importa. Sabe o que vai te dar força? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vai te dar forças para você superar, para você enfrentar, e digo mais, para você aguentar o dia mal, para você suportar o dia de dor, o dia de lamento, o dia de sofrimento, o dia que toda a tua família desiste, e você vai estar lá persistindo, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus vai te sustentar pelo seu poder. Então, o crente precisa ter firmeza, mantenham-se firmes. O crente precisa ter força, sejam fortes. E o crente precisa ter fé. Diga, fé. Quantas vezes a gente ouve essa palavra? Quantas vezes a gente repete essa palavra? Quantas vezes a gente diz: eu tenho fé, eu tenho fé. Só que a fé, amados, a fé é atitude. A fé é uma ação que nos faz verdadeiramente trazer à realidade as promessas de Deus. O próprio Jesus nos fala, ele diz assim: sem fé, completa comigo aqui, completa comigo também na sua casa aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exato. O próprio Jesus foi quem disse isso. Sem fé não dá para agradar ao Senhor, sem fé não dá para que Deus manifeste na nossa vida o seu poder. Então, nós temos que estar firmes, temos que receber e sentir a força do Espírito Santo, que vai nos fazer prosseguir, lutar, enfrentar a dificuldade. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé. Afinal de contas, voltando ao exemplo de Corinto, a cidade é onde está, né? Ela está inundada, ela está circundada pela idolatria, pelo pecado. O povo de Deus precisava estar firme na palavra.
O povo de Deus precisava ter força para resistir a todas as tentações que eram oferecidas. E o povo de Deus tinha que ter fé. Fé para acreditar que não importasse quantos opositores se levantariam, mas a obra do Senhor, a igreja do Senhor, ela permaneceria não só em pé, mas ela prosseguiria avante para a glória do Senhor. Isso é ter fé. E às vezes, amados, a sensação que nós temos é verdadeiramente essa. Parece que nós estamos lutando contra o mundo. Parece que de um lado está você. Hoje eu estou com vontade de dar golpes hoje. Já dei um golpe no Davi, agora eu vou dar golpe aqui no ar, né? Meu espírito de pugilista hoje. E de um lado está você lá, lutando, e do outro lado, quem é o seu adversário? O mundo. Vamos pensar em tamanho? Comparando você, comparando qualquer um de nós e o mundo, quem é maior, você ou o mundo? O mundo, naturalmente. Naturalmente é uma luta desproporcional. Porque o mundo vem com as suas mentiras, com as suas ofensas, com as suas transgressões, com os seus problemas, com as suas doenças, com as suas infelicidades, com as suas depressões, e ele vem forte, ele vem poderoso, ele vem grandão. E nós estamos aqui, só nós com a nossa luvinha da fé aqui, né? Mas quando eu digo só nós, eu estou falando de uma forma bem ilustrativa apenas, porque nós não estamos sozinhos conosco, está aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que é o Senhor. Mas nesse embate, eu contra o mundo, a Bíblia Sagrada dá essa resposta. Qual é a vitória? Qual é a nossa vitória que vence o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? Segundo o que diz a primeira epístola do apóstolo João: a nossa fé. Você quer ter vitória contra esse mundo enorme que está se levantando contra você? Que tem se levantado, que tem feito com que você se entristeça, tem te esmagado, tem te humilhado. Você quer ter vitória? A Bíblia dá a resposta: a vitória que vence o mundo é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então o crente precisa ter fé. Fé é acreditar. Pastor, isso é redundante, eu sei que é, mas às vezes a gente diz que tem, mas não faz. É atitude, é você colocar em prática. É você receber um diagnóstico que vai dizer assim: a situação não está boa, e você pela fé dizer: Senhor, eu acredito na transformação dessa situação. Como o Senhor fez milagres no passado, eu creio que hoje o milagre vai acontecer também na minha vida. Isso é ter fé. É lógico, não é displicência. Não é você dizer: eu vou viajar de São Paulo ao Ceará, e eu tenho fé que de São Paulo a Ceará a gasolina não vai acabar. Olha aí, deu até uma rima, né? Aí não adianta ter fé. Aí é displicência. É lógico, daqui até o Ceará você vai ter que abastecer muitas vezes o seu carro. Eu não estou falando em displicência, eu não estou falando em situações que são absolutamente desnecessárias. Eu tenho fé que o homem de ferro vai vencer o Capitão América. Isso aí é desprezível, não é nisso que Deus vai entrar com a sua providência. Mas sabe quando bate aquela situação difícil de verdade, e você é questionado, e você que é servo de Deus, é serva de Deus, você está firme na palavra. Além de estar firme na palavra, você tem recebido força do Espírito Santo, mas agora chegou a hora de você tomar atitude, de você aplicar a sua fé, de você exercer a sua fé, de você colocar a sua fé em prática e acreditar: Senhor, está difícil, mas eu creio na minha vitória. Senhor, todas as portas se fecharam, mas eu creio na palavra que diz que o Senhor vai colocar uma porta aberta na minha frente, e o Senhor vai fazer isso. Aplicar a nossa fé. Fé é atitude. Então, os nossos irmãos lá de Corinto foram apresentados aos 3 Fs. Sabe o título do sermão de hoje? O título do sermão de hoje é esse: os 3 Fs. Porque você, como crente, precisa ter os 3 Fs na sua vida. E esses Fs não são F de fraqueza, não é F de fracasso, não é F de tantas outras palavras que seriam desqualificantes. Mas esses 3 Fs são essas qualidades que eu apresentei a você, segundo o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Precisa ter firmeza, precisa ter força e precisa ter fé. Crente tem que ter 3 Fs na sua vida. Crente tem que ter firmeza,
crente tem que ter força, crente tem que ter fé. Ah, pastor, você fala isso porque não vive o que eu estou vivendo. Sim, talvez eu não viva o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: em qualquer circunstância, o crente precisa ter firmeza, força e fé. Quando isso acontece, sabe qual é o resultado? Sabe qual é a consequência? Deus age na vida desse seu servo. Deus faz coisas incríveis. Eu preciso falar algo para você que está aqui na igreja e você que me ouve na sua casa. Quando eu preparava esse sermão hoje, e pensava na situação da cidade de Corinto, que estava cercada por toda a idolatria, e eles não tinham para onde fugir, porque estavam cercados por aquela grande nuvem de pecado, e o apóstolo dirigiu essa palavra a eles, eu pensei muito no que estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos cercados também, e não somente pelo pecado. Eu quero dizer que nós estamos cercados, infelizmente, por essa situação tão terrível que esta doença nova trouxe à humanidade. E perceba, assim como os irmãos de Corinto, nós também não temos para onde fugir. Não há ninguém no Brasil que possa dizer: eu estou isento deste problema. Todos nós estamos cercados por ele. Tão cercados que estamos, que cada vez mais é comum você ouvir alguém falar: o meu sobrinho, meu primo, meu irmão, meu vizinho, meu patrão, meu funcionário, pessoas da minha convivência própria já foram acometidos pela Covid. E infelizmente alguns até mesmo já perderam a sua própria vida, o que é muito triste. Então nós estamos cercados, e por estarmos cercados nos sentimos aflitos, porque afinal de contas, como é que nós vamos sobreviver a tudo isso, superar tudo isso? Como é que nós vamos ter esperança no meio deste mar de desespero? Como é que nós vamos enxergar a luz nesta nuvem de luto, nesta nuvem de tristeza que cobre todos nós? Eu quero te dar uma receita hoje, fundamentado no que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, que também estava cercada por uma série de situações que não agradavam a Deus, e nós cercados por esse desespero, por esta doença, pelo medo que está assolando tantas pessoas, quero dizer a você, meu irmão, tenha firmeza, seja forte e tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa receita. Nós cristãos precisamos ter isso neste momento. Eu sei que é preocupante sim, mas não vai tirar a nossa firmeza, porque está fundamentada na palavra de Deus. Esse momento difícil eu sei que é penoso para carregar, mas quando não tivermos mais forças, o Espírito Santo de Deus nos fortalecerá. A força vem do Espírito. E quando nós estivermos desesperançosos, nós vamos lembrar que a nossa fé está firmada no nome de Jesus. Ah, irmãos, a morte não pôde deter a Cristo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a Satanás, Jesus deu o direito a mim e a você de termos a vitória no Senhor. Eu sei que a luta é difícil e eu não estou brincando com isso. Não estou vendendo uma promessa barata aqui. Não estou dizendo a você: olha, quem tem Jesus pode ter certeza que nada de ruim vai acontecer, porque se eu falasse isso eu estaria mentindo a você. Mas eu quero te falar a verdade. Pode vir a aflição, pode vir o luto, pode vir a dor, pode vir o sofrimento, pode vir a miséria, pode vir a doença, pode vir o que vier, mas se você é servo de Deus, você tem que ser firme, tem que ser forte e tem que ter fé, porque é isso que caracteriza o cristão. É isso que o apóstolo Paulo escreve aqui: mantenham-se firmes na fé e sejam fortes. Nesse momento, igreja, é hora de nós sermos fortes. Não é que você não vai ficar preocupado ou chorar por uma situação que trouxe tristeza ao seu coração. Nós somos seres humanos. Ninguém é de pedra, ninguém é de aço, mas você é servo de Deus. Quem é servo de Deus, diga aleluia. Nós somos servos de Deus. Então aprenda, servo de Deus tem que ter na sua vida os 3 Fs. Será que você guardou quais são os 3 Fs? Os 3 Fs na vida do crente: firmeza, força e fé.
Quais são os 3 Fs que você precisa ter na tua vida, meu irmão? Diga: firmeza, força e fé. Entenda isso. Se você não consegue sozinho, Deus não está pedindo com que você caminhe sozinho. Deus está falando para você: fique firme na minha palavra. Ele está falando para você: o meu Espírito vai te dar força. E Ele está falando para você: tenha fé no nome de Jesus. Quando nós fizermos isso, nós vamos viver o que a palavra do Senhor espera de nós. Crente precisa ter os 3 Fs na sua vida. Crente precisa ter firmeza, precisa ser forte e precisa ter fé. Que nós possamos viver esta realidade e ter a certeza que, se assim fizermos, além de agradarmos a Deus, nós estaremos sendo abençoados, guardados e protegidos pela santa misericórdia do Senhor. Tenha firmeza, continue firme, seja forte no Senhor e tenha fé na palavra de Jesus, no poder de Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor se manifestará poderosamente nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos aqui presentes, Deus te abençoe também aí na sua casa, e que a palavra de Deus vibre no seu coração. Seja um crente que tem 3 Fs: firmeza, força e fé. Aplauda ao Senhor Jesus, é a palavra de Deus para nós nesta hora, graças a Deus.